Não é milagre, é método. E com o método MF, você descobre que é possível emagrecer com leveza, consciência e resultados reais. Seja bem-vinda ao Elas que Comandam Podcast. Hoje uma participação especial da Pipoca. Né, Pipoca? Muito bem. Hoje nós vamos falar aqui, vamos abrir uma conversa, na verdade uma conversa, né? Sobre o método MF de emagrecimento. O que é, para quem, da onde surgiu, como funciona. Vamos tentar tirar todas as dúvidas daquelas nossas alunas que já participaram, né, que ainda talvez ficaram com alguma dúvida entre um grupo e outro, e também para aquelas que têm interesse, que têm vontade, mas ficam naquela, será que eu vou, será que eu não vou, como que é? Então hoje, esse podcast, esse tema de hoje realmente é para tirar todas as dúvidas de vocês. Isso aí, como vocês podem perceber, hoje a Nel não está, porque ainda está afastadinha junto com o Baby Theo, logo aparece por aqui, se Deus quiser também. Amém, logo. E hoje vim fazer a participação dela por conta que, para quem não me conhece, eu sou a Giovana, eu sou os olhos por detrás das câmeras e também trabalho com a Anise junto na Madame. E antes de tudo isso, eu fui aluna do método MF, né? Eu tive meu processo de emagrecimento num dos primeiros métodos e junto com o método eu consegui emagrecer 6 quilos. Então assim, foi uma virada de chave muito grande, principalmente por conta da consciência, não só da alimentação, mas de entender do porquê que aquilo ali era necessário, do que cada coisinha que estava sendo feita era um passo, sabe? Que nunca era chegar lá onde a gente queria de uma vez só, e sim respeitar o processo, né? Na verdade, você falando agora, gente, pensando bem, se for de analisar, é exatamente esse. Eu acho que a palavra que resume o método é consciência. Porque nós, desde o começo, assim, desde a raiz, eu sempre falei, eu não quero nada que seja muito, assim, como é que posso dizer? Nada que fosse muito ríspido, muito agressivo. Muito agressivo, muito, nada pode, nada dá, e vai ter que cuidar, vai ter que ser muito fechado, vai ter que ser muito recluso durante tantos dias, não vai poder comer isso mesmo, não vai poder comer isso aqui lá, você vai ter que fazer treinos extenuantes. Então, desde o começo, eu queria, assim, algo que realmente despertasse essa consciência, porque eu sempre vou acreditar na consciência, porque é a consciência que faz com que a gente mude os nossos hábitos, porque o emagrecimento nada mais é do que hábitos. Ele é uma somatória de pequenas escolhas diárias. É isso que é o emagrecimento. É uma somatória de pequenas escolhas diárias. Então, se a mulher ela não estiver muito bem condicionada, se ela não tiver realmente com a mentalidade dela preparada, ela pode até emagrecer. Realmente falo, gente, emagrecer não tem segredo. Fecha a boca e faça exercício. Você vai, emagrecer rapidinho. Mas o que a gente também sempre fala, sempre bate nessa tecla, sustentar. Conseguir sustentar esse resultado. Você conseguir chegar daqui a 12 meses, 1 ano e meio, e ainda você tá com o resultado. Exatamente. Também uma coisa que a Anise falou ali que é muito importante, é que o emagrecimento, ele é uma junção de duas coisas, né? Você não emagrece sem uma alimentação certa e você não emagrece sem exercício físico. Você até pode emagrecer, né? Mas assim, se você for emagrecer só com exercício, vai ser muito mais difícil. E se você for emagrecer só com dieta, você vai emagrecer flácida. Então não é aquilo que nenhuma mulher quer, né? A mulher realmente quer emagrecimento pra ficar bonita, pra ficar feliz, né? Pra se ficar realizada ali com o seu corpo, né? E a gente bate muito nessa tecla de consciência e do pós-método por conta realmente disso, porque após todo esse emagrecimento, o que você vai fazer para sustentar isso? A gente está aqui como auxílio, né? A gente está aqui para dar uma mão para vocês chegarem até o emagrecimento. Mas a consciência é isso, a consciência é realmente você entender o que você vai fazer depois de você conseguir bater essa meta que você tanto queria, né? É bem isso. E
ao longo desses anos, porque o método já tem anos que a gente aplica, né? Ele tem várias versões. A gente nunca se acomodou. Sempre a gente está mudando, inclusive quem participou de um grupo de outro sabe que nunca é igual, os aprendizados são diferentes, o desenvolvimento a gente faz diferente, porque realmente cada método é um método. Nós trabalhamos, sabemos, quem já participou sabe que nunca é igual. E aí, quando nós começamos o método lá no início, ele era no formato de 90 dias, 3 meses, né? A gente começou com 3 meses. Aí, após os 3 meses, a gente começou a fazer por mês, 30 dias. E agora a gente resolveu mudar para 22 dias. 22 dias realmente muito intensos, de muito aprendizado, de muito desafio, de muita conquista também, em que tudo isso é compartilhado no grupo. Por isso a gente trabalha em grupo, para que haja realmente esse compartilhamento, para que elas compartilhem, para que elas percebam que elas não estão sozinhas, nós não estamos sozinhas, né? E todas estão no mesmo processo. Exatamente. E eu posso dizer, como aluno do método, eu participei dos primeiros, né? Que foram de 90 dias e o de 30 dias. Participei de vários, na verdade. Mas o primeiro realmente foi por conta de emagrecimento. Queria emagrecer tantos quilos lá. Mas o restante realmente foi por aprendizado. Se vocês pegarem ali algumas alunas nossas da Madame, inclusive, tem várias que participam sempre de todos os métodos, porque cada método é uma coisa diferente. No meu ainda era presencial, né? E aí a Neu fazia as medidas e tudo mais. Mas a gente viu que o que realmente precisava era muito mais de motivação do que de dieta e de treino, né? E a gente conseguiria fazer esse suporte via WhatsApp, né? Então agora ele, com esses 22 dias, tá sendo muito bom, né? Tá sendo muito legal. Muito legal, porque a gente fala, se elas seguirem exatamente o que a gente propõe, o protocolo que a gente aplica, é resultado certo. E aí, mas tá, e que eu faço um método, e aí, vou perder, vou ficar como? A gente sempre tá abrindo novos grupos, então quem tem interesse nunca fica desamparada. Quem quer continuar não vai ficar sem, né? Inclusive nós estamos estudando algo bem especial para realmente ter algo a mais para oferecer para vocês. Se vocês tiverem, inclusive, alguma ideia, alguma sugestão, deixe pra gente aqui nos comentários, envia pra gente. Porque a gente está procurando, a gente está estudando algo bem especial para que a gente consiga continuar acompanhando vocês além dos 22 dias. Isso. Mas é algo que realmente não se cria da noite para o dia, então... Dá bastante trabalho. Várias reuniões, muito processo, a gente tem que sentar, analisar, pensar coisinha por coisinha, porque por mais que o que as meninas veem é ali o grupo, né? Mas, tipo assim, antes do grupo tem preparo de texto, tem edição de vídeo, tem roteiro, a Neu tem toda a dieta, a Nise tem todo o treino para prescrever, então, assim, demanda de tempo. Esses 22 dias são só voltados para elas, né? Mas antes desses 22 dias tem muita coisa. Muita coisa, a gente trabalha, a gente tá, né? Por trás dos bastidores, sabe o quanto a gente se dedica. É dedicação mesmo a palavra. Só que hoje eu vejo, com todo esse tempo, todos esses anos, trabalhando com as mulheres, eu vejo que realmente é uma missão de vida. Eu vejo que o emagrecimento, assim, agora, analisando, eu como profissional, assim mesmo, como pessoa, que não é sobre o emagrecimento em si. O que eu gosto de trabalhar com a mulher não é o emagrecimento. Eu sempre brinco que a estética ela vem presente. O emagrecimento ele é um presente que é dado para a pessoa. Sabe o que é você chegar com um presente que você não está esperando? Então, isso é a estética. É a roupa servindo, é as medidas que você perde, é o resultado em si. Isso é um presente, é a estética. Mas o emagrecimento ele é tão mais poderoso porque ele desperta tantas coisas na mulher. Sabe, autoconfiança, autocuidado, realmente essa liberdade, eu percebo muito essa diferença. Então eu espero de coração que a gente esteja cumprindo da melhor maneira possível o nosso propósito, que é tornar as mulheres cada vez mais empoderadas, cada vez mais decididas, mais comprometidas com elas mesmas. Essa eu acho que é o resumo, assim, sabe? Do que é o nosso propósito. Exatamente. E
pra mim, que já fui aluna, pode dizer claramente, assim, que o método, ele é não só um processo de emagrecimento, mas também um processo de você se conhecer. Porque assim, antes de você ter uma dieta regrada e ter uma reeducação alimentar, uma coisa que a Neu sempre pega muito no nosso pé, no método, é que você precisa comer o que você gosta. Você não pode fazer uma dieta restritiva, onde você tem que comer isso, mas você não gosta, por exemplo, ela vai colocar lá batata no teu prato, mas no final você não gosta. Não, é um processo de você descobrir. Desde o que você gosta de comer, do que você gosta de treinar, quando a gente fala de motivação, a gente fala muito de hábito também no método, né? Então, assim, do que você gosta e não gosta na tua rotina. Então, a gente incentiva muito também, as meninas incentivam muito ali no método de que, você não tá gostando de tal coisa na tua rotina, vamos fazer alguma coisa pra melhorar. Você consegue mudar esse teu cenário, você consegue mudar esse teu roteiro, sabe? Então, o método é muito um processo de autoconhecimento, além do processo de emagrecimento. E quando você se conhece de verdade, consequentemente, você emagrece. É exatamente isso que a gente falou. É um presente do autoconhecimento. É um presente que você chega ali nos quilos que você conquistou e você vê que, tipo assim, opa, talvez esses quilos que eu conseguia nem era tudo isso. Talvez nem era realmente o propósito que eu queria. O propósito que eu queria era me conhecer, era saber o que eu gostava. Tanto que a gente tem muitas alunas que começaram o método e que já eram nossas alunas, né, na Madame, e que eram, por exemplo, de uma modalidade e migraram para outra, que faziam algum tipo de exercício e migraram para outra. Porque isso é autoconhecimento, né? Você saber o que você gosta, o que você não gosta, você saber cada pontinho ali, né, de cada coisa. Muito bem, é bem isso mesmo. E isso que é o nosso diferencial, porque a gente sempre comenta, né, com as meninas, dieta e treino já tem que fraudar. Sai na internet, dieta para emagrecer tantos quilos, desafio, isso, gente, já tem de rodo. Então a gente queria criar um produto, porque o método é um produto. A gente quis criar um produto em que fosse diferente do que tem no mercado. E aonde que a gente chegou ao ponto? Que realmente, antes, você pode ter a dieta e o treino mais lindo do mundo. Nossa, super bem prescrito para você, personalizado, para levar perfeito. Só que se você não tiver uma organização, uma rotina, minha amiga, eu sinto informar, você não vai conseguir tirar o papel. Porque mesmo a gente sendo organizada e tendo uma rotina, principalmente quem tem filhos, já é diferente, né? Cada dia é um dia. Claro, muda, mas depois minha rotina muda muito de um dia pro outro. Tá, mas será que todo dia esse caos? Será que todo dia esses imprevistos? Será que todo dia sabe? Eu acho que existem fases da nossa vida. Sempre falo. As mulheres não podem se comparar porque toda mulher está em uma estação. Eu estou em uma estação, Giovana está em outra estação, a Neu agora está vivendo uma outra estação. Eu falei, o emagrecimento, ele é assim, ele é bem pequenininho, perto do tanto de coisas que a gente pode trabalhar com elas, sabe? Muita coisa, igual a Giovana falou, é verdade. Eu fico muito feliz também ali agora, né, falando da Madame, mas não deixa de ter relação com o método. Que, cara, quanta mulher começou, né, treinando, às vezes em um casamento que não estava feliz, um relacionamento tóxico, enfim, e começou a treinar e despertou um poder nela, em que ela transformou a realidade dela, transformou um casamento, ela começou às vezes a treinar, e que não estava feliz no emprego, trocou de emprego, começou a estudar. Eu tenho algumas que começaram na Madame e depois começaram a faculdade, e que hoje elas estão realizadas. Então isso é muito legal, eu me sinto muito feliz em ver elas se desenvolvendo, em ver elas mudando. Eu até brinco, né? Quem não gosta de mudança não para daí muito lá dentro. Aliás, não olha, fica, né? Quem não gosta de mudança não vai ficar nem dentro de gente. Porque a vida é cíclica, né? A vida é mudança. Então a gente está preparada para as mudanças, não vai talvez minimizar, mas vai ajudar a gente a passar por essas fases. Então, eu suspeito de falar, claro, né? Mas o método, assim, eu sou apaixonada pelo processo do método. Sim, e falando também, né, em Madame, a gente tem, como comentei já, tem várias alunas nossas da Madame que já participaram do método. Isso até é uma coisa que eu quero trazer no Instagram da Madame logo, que a gente tem vários relatos.
de alunas nossas, por exemplo, que hoje em dia participaram dos primeiros métodos e estão há mais de um ano sem consumir açúcar, sabe? Tem alunas nossas que participam, elas vão assistir, elas vão saber que eu tô falando delas. Tem alunas nossas que participam desde o início de todos os métodos e agora nesse último grupo estão participando de novo. Tem alunas nossas, normalmente o método e a madame, eles estão interligados de alguma maneira e é por isso que a gente cita bastante, né, sempre as nossas alunas, porque elas a gente tem esse convívio um pouco maior do que as outras que são só online ali, enfim, né? Mas a gente consegue ver como o método fez diferença na vida delas. E a gente tem vários alunos que falam realmente sobre isso, né? Que contam como que foi a experiência, que contam como que foi essa virada de chave. Então, assim, são assim, hoje em dia a gente tem em torno de 70, 80 alunas, né? Contando PIEM e agudos. Mas assim, de todas elas, a gente pode contar que pelo menos um 40% já participou do método. E alguma coisa já mudou ali na vida delas. E o que mesmo elas sabendo, o que mais eu vejo que pega no pé de toda mulher é o medo de falhar. Exatamente. Tanto das nossas alunas, as que não se permitiram fazer o método ainda, tanto as que estão no nosso público ali nas redes sociais, o maior medo da mulher é o medo de falhar. É cultural, na verdade, né? Faz parte, isso faz parte da cultura, desse medo do fracasso, medo de tentar, medo. A mulher é movida muito, sinceramente. Eu fico pensando, cara, como é triste isso, né? Então a gente tenta também desmistificar, ressignificar tudo isso, para que eu sempre falo para elas, cara, tenta, veja. Você só vai saber se você gosta, se você não gosta, tentando, fazendo. E tá tudo bem se você não gostar. A gente sempre fala, né, em não desistir, não desista. A gente fala assim, não desista, mas se faz sentido pra você. Mas agora, se você não faz mais sentido pra você, tá tudo bem, procura outro caminho. Tem N caminhos. É igual um exercício. Tem tanto tipo de exercício, tem tanta modalidade que você pode fazer, que até um pecado isso que eu gosto de fazer. Exatamente. Se você não gosta de fazer, você não tentou tudo. Você não experimentou todas as opções. Então é muito diversificado, né? Tanto essa parte do exercício, quanto na parte da alimentação. É super diversificado. Eu não gosto do alimento. Tá, já fez em vários tipos de preparo? Sim, porque o preparo do alimento faz total diferença no sabor também. Então a gente tem que, nós também como as cabeças, porque nós mudamos muito, a gente muda muito, porque a gente fala sobre isso, a gente está o tempo todo falando sobre isso. Às vezes a gente também, a nossa mente sabota, né? Às vezes até eu falo, Giovana, Giovana, mas será que, né? Giovana Nise, pelo amor de Deus, você pode falar isso sim, porque você faz isso. A Giovana é prova, porque às vezes quando a gente tá criando conteúdo, a gente tá falando ali, né, colocando, fazendo reels, os conteúdos, fazendo legenda, eu falo, Giovana, mas será que, né, não tá muito? Eu falei, meu Deus, né, Giovana, Nise, você faz isso sim, todo dia você tá falando isso que você tá falando, você faz. Então você pode falar sim. Então veja, nós somos as cabeças que a gente tá treinando, tá, né? A gente tá sendo treinado, tá treinando elas. Ainda existem sabotadores? Imagina a cabecinha de quem é leiga. Sim, exatamente. Eu fico imaginando, eu me coloco no lugar dela, sem dúvida. Eu percebo assim que esse medo é principalmente, né, o medo de errar, mas o que a gente falou no início, que é o medo de você não se conhecer, né? Você sabe, você conhece a tua zona de conforto, mas até onde essa zona de conforto é confortável? Até onde ela vai te deixar feliz? Se você não passar um pouquinho dessa barreira, será que você não vai conseguir ver várias outras situações do mundo de outra forma? Isso não vale só para emagrecimento, né? Vale para N situações. É uma coisa que a gente pega muito no pé também, novamente falando das meninas da madame, né? Que volta e meia a gente escuta mas eu não consigo fazer isso. Você tentou pra dizer que não me consegue? Se você não me tentar 2 vezes, você não vai dizer que consegue, que não consegue. Você vai tentar até você realmente ter certeza que você não consegue. Isso de não gostar de um alimento, eu escutei uma vez, se não me engano, foi no Instagram, uma menina falando, você só pode dizer que você não gosta de um alimento se você já comeu ele mais de 3 vezes ou se você já provou ele de 10 formas diferentes. Então, assim,
testa, dá outra chance, faz de novo. O medo não vai te levar a lugar nenhum. Não adianta a gente ficar pausando naquela tecla de eu não posso, eu não consigo. Tanto que a gente sempre fala que essas palavras são proibidas perto da gente. Porque você pode sim, você consegue. E se você não conseguir, tá tudo bem também. Qual que é o problema de não conseguir, sabe? Não, até vou contar essa história aqui, gente. Vou entregar me dizendo aqui agora. Ai, meu Deus. Tanto que é uma situação que me lembrou agora. Que um tempo atrás, Nisso estava sem carro, né? E aí queriam dar um carro manual pra ela, faltar um automático, né? E ela falou assim, mas eu não consigo dirigir carro manual. Só que o que é a situação? Ela já tentou. Ela realmente sabe que ela não consegue, né? Não foi falta de tentativa. Aí ela disse uma frase que, peguei, como diria eu, peguei pra mim, que é bem assim, a gente não precisa ser perfeita. E realmente, a gente não precisa ser perfeito em tudo. Por que a gente tem tanto medo de errar? Por que a gente tem tanto medo de não dar certo? Porque, então assim, ó, pra você que um dia já olhou a gente lá no Instagram, já olhou o método, enfim, pensou, mas não é pra mim. Será que eu vou conseguir? Eu já ouvi gente que pensou em entrar no método e não entrou, e enfim, depois conseguiu entrar e tal, falando assim, mas eu não vou conseguir ficar mandando foto sempre, porque a gente pede pra elas mandarem foto da alimentação delas ali pra ir acompanhando, pra elas mesmas também. Se animarem, motiva, né? Você vê ali esses traços coloridos. E aí elas ficavam, mas eu não vou lembrar de ficar mandando foto. Vai sim, cara, você consegue. Se você não tentou ainda, você não sabe se você não consegue. Eu sempre quem comigo sabe, cara, se você quer, você vai fazer. Se você quer, você vai fazer. Ponto. Eu assim, nesse ponto, assim, nossa, nem sei como você é. Cara, mas é que gente. Se a gente quer, a gente vai fazer. Agora, se a gente já não quer, já começa errado. Se você já começa com esse quezinho, já começa errado. Né? Você tem que acreditar que você vai conseguir e que... Exatamente. E é isso que a gente precisa colocar aqui. Tipo assim, você vai conseguir, mas não é porque você vai conseguir que precisa ser perfeito, sabe? Você precisa aprender também as coisas. Tudo é processo de aprendizagem, tudo é processo de autoconhecimento. Então, assim, eu até posso conseguir fazer isso, eu consigo fazer isso, mas não vai sair perfeito, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, por exemplo, falando em alimentação, em método, enfim, um medo delas é de tipo assim, eu tenho que seguir essa dieta à risca e daí, no dia que eu comer um doce, meu Deus, vai acabar o mundo. Não, tá tudo bem, você é ser humano, você tem vontade das coisas e não precisa ser perfeito. Meu, cara, eu nesse ponto, assim, eu sou muito de boa. Eu até brinco, assim, que a gente vive aprendendo, né? Mas tem uma pessoa conhecida minha, até esses tempos eu perguntei pra ela se eu poderia falar sobre isso, sobre essa história dela no Instagram. Ela falou, não, bem tranquilo. Eu falei, não vou citar nome, porque a gente mora na cidade minúscula. Então, tipo, citar nomes sem chance. Mas eu falei pra ela, não vou citar nomes, mas eu vou... Posso contar a história? Ela, não, tranquilo, pode contar. Gente, sério, quis a Giovana peguei pra mim. Eu sempre fui muito de boa, assim, nessa questão de alimentação. Sempre fui muito assim, tipo assim, porque quem olha, eu falo, não vou citar nome, porque a gente mora na cidade minúscula. Então, tipo, citar nomes sem chance. Mas eu falei pra ela, não vou citar nomes, mas eu vou... Posso contar a história? Ela, não, tranquilo, pode contar. Gente, sério, quis a Giovana peguei pra mim. Eu sempre fui muito de boa, assim, nessa questão de alimentação. Sempre fui muito assim, tipo assim, porque quem olha, né? Nossa, como você é focada. Como você é focada. Gente, eu como de tudo. E eu jamais vou me privar de algo que eu gosto, sabe? Assim, se privar no sentido, porque eu não posso comer nem um pouquinho. Não, eu acho que isso não perde o sentido pra mim. E essa minha conhecida, essa história dela, gente, sério, me marcou de um tanto, assim, que eu vou trazer pra cá essa reflexão pra vocês realmente refletirem. Ela começou a fazer em eu não sei, acho que era uma clínica, enfim, de emagrecimento, um processo, né, começou a fazer lá o processo deles de emagrecimento, que inclusive era muito restrito, e nada podia, não sei o que, pipipi. Tá bom. Ela, né, tanto que ela não contou pra nenhuma das outras amigas dela. Ela nem comentou, acho que ela ia fazer.
Pelo menos comigo, ela nem comentou. E aí, tá. E ela começou a fazer e tal, sucesso, né? E ela foi viajar. Só alegria. E nessa viagem, só jovens e tudo mais, de jovens vai comer o quê? Porque tá fácil, cara, que tá na mão, ou vai comer fora, ou vai comer porque é rápido. Ninguém vai fazer, uma salada, um prato de feijão com arroz, uma viagem de jovens, né? E aí o que aconteceu? Era lanche da tarde, creio eu, assim, certo final da tarde, eles fizeram cachorro quente. Ai, meu Deus. Só que ela tava muito, tipo, pilhada, né? Então ela tava muito focada. Ela falou, olha, gente, eu não vou comer cachorro quente. E ela não comeu. Beleza, não comeu cachorro quente, só alegria. Essa guria não começou a passar mal. Ela começou a passar mal, teve que ser encaminhada pro hospital. Pra resumir a ópera, deu um B.O. bem sério, sabe, com ela. Que ela teve que ir pra cirurgia. Meu Deus. E lá na mesa, lá, que ela tá esticada lá, né? Diz ela que a única coisa que ela pensava. Que, cara, você vai pra uma cirurgia, você não sabe. Na verdade, você caiu no hospital, você já não sabe o que pode acontecer, né? Diz ela que a única coisa que ela pensava, meu Deus, quer ver que eu vou morrer com vontade de comer cachorro quente? Meu Deus. Cara, sério. Só que eu vontade de chorar quando eu conto essa história. Porque, meu Deus, gente, veja que triste. Uma coisa mínima, né? Mínimo. É uma viagem, né? Entendeu? Tipo assim. E você não comeu o que você queria. Exatamente. Pra quê? Tipo assim, ó, eu sempre falo pras meninas, tanto que as meninas já nem vêm falar muito pra mim, porque na sala ela tá coitadinha. Elas geralmente elas vão pra Giovana. A Giovana é a ouvidoria da madame. Eu brinco com a Giovana, é a ouvidoria da madame. Então elas chamam Giovana. Então se ela vem falar pra mim, ai, por que não? Que não pode, gente. Aonde que tá escrito? Não existe alimento vilão. Salvo se a pessoa tem uma alergia, se a pessoa. Sim. Aí gente, é outra história. Mas se a pessoa é saudável, não tem alergia a nada, não existe alimento vilão do emagrecimento. Não existe alimento que vai te fazer. Ai, porque se eu vou no aniversário, se eu comer um pedaço do bolo do aniversário, eu vou engordar. Para, gente, sabe? Então, isso, por favor, meninas, vocês estão ouvindo a gente. Quem tiver assim, aberta, mente aberta, realmente tiver coração aberto, tenta mudar a cabecinha. Assim, ó, perceber que não é assim. Não é um dia, não é um alimento, uma refeição, não é, como esses dias até a minha aluna comentou essa frase, não é do 25 ao 31 de dezembro. É, exatamente. É vários. Não é o que, é o todo dia. É o todo dia. Então, eu vejo que é isso. Sim, e é o que a gente sempre conversa com a Neu também, que existem refeições afetivas, né? Existem refeições que você faz, por exemplo, um aniversário, agora a gente passou por último agora o Dia das Mães, que assim, ó, que você não deve contar as calorias dessa refeição, né? E é óbvio que você vai chegar no aniversário, você vai comer 5 fatias de bolo? Não vai! Você vai chegar lá, vai comer uma fatiazinha de bolo, vai comer uns brigadeirinhos, salgadinho, beleza, vai chegar em casa, vai voltar pra tua vida normal. Então assim, não é o que você faz naquele momento, é o que a gente comentou agora, é o todo dia. E principalmente a gente tem que ter consciência de que a restrição leva ao desejo. Então assim, ó, eu não vou comer um pedaço de bolo agora. Eu vou trocar esse pedaço de bolo por uma salada. Aí o que vai acontecer? Você vai comer a salada não te sustentou. Aí você vai lá e vai comer um pão. Aí beleza, comeu o teu pão, né? Uma coisinha fit, não sei o que. No final, tua consciência tá tão pesada que você ainda tá com fome, consciente, que você vai falar dizer o quê? Vai lá comer a fatia de bolo. Então você comeu a salada, o pão e a fatia de bolo. Sendo que era muito mais fácil você ir lá e só comer o bolo, sabe? Eu sempre falo isso. Ou às vezes tá contando, por exemplo, de chocolate. Eu sou uma, que na minha TPM eu gosto de chocolate. E às vezes vem, 70%. Que 70% é o leite, eu quero comer chocolate ou leite. Na minha TPM eu vou comer chocolate ou leite. E tá tudo bem. E aí o que acontece? Se eu me privo e eu não como chocolate ou leite, um pedacinho que eu queria, não vou comer. Tá, paz. Passou mais uns dias, dá vontade de novo. Passou mais uns dias. O que acontece? Quando tá ali na semana, né? Que a gente tá valendo mesmo ali, quando vem o ciclo, o que acontece? Vai comer a barra inteira de chocolate. A barra, porque eu duvido que você fique mais um ciclo até o outro TPM com vontade de chocolate. Por favor, né, menina? Se não for a verdade, não fica. Exatamente. E também,
É uma situação bem engraçada, assim, porque assim, gente, é uma coisa tão óbvia, assim, às vezes, e eu falo isso por conta realmente de ter, eu volto ao ponto de ter sido aluna do método, que tipo assim, tem coisas que a Neu passa pra gente ali, que gente, eu fico assim, tipo, eu aprendi errado a vida inteira, sabe? Por quê? Porque a gente tá sempre alimentando de informações de pessoas que trabalham com... Por exemplo, quando a gente fala em nutricionista de internet, enfim, eles trabalham com atletas, gente. Eles estão falando assim, em alta performance. Ah, você tem que fazer uma dieta restritiva, mas assim, a pessoa tem uma quantidade, uma porcentagem de gordura, tipo assim, correta que ela precisa seguir, um peso corretíssimo que ele precisa seguir. A gente não tá falando desse emagrecimento do dia a dia. A gente, principalmente quem entra, as primeiras que entram no método, a meta delas é sair do 42 para ir do 40, por exemplo. Diminuir 3 quilos. Então, gente, se você vai diminuir 3, 4, 5 quilos, para que o bolo de chocolate, a barra de chocolate vai ser o vilão, sabe? E é uma coisa assim, tão óbvia que depois que a gente começa a aprender sobre isso, a gente fica, meu Deus. É libertador. É libertador. É libertador. Eu garanto pra vocês, é outra vida. Você começa a comer sem peso, você aceita os convites com muito mais ânimo, porque a pessoa ficava triste. Ai, me chamaram pra ir na pizzaria. Não posso, blá, blá. E do exercício, do treino é a mesma coisa. Do exercício, né? Atividade física. Também muitas pessoas confundem a atividade física com exercício físico. É diferente, há uma diferença. Então também, porque eu não tenho horário para treinar, não posso treinar. Tá, e você não pode dar uma volta no quarteirão, ou dar uma... Você fala para as meninas, vai caminhar em volta da casa, que seja o teu filho, mas vai caminhar. 10 minutinhos, 5 minutos de corda por dia. Sim. Cara, 5 minutos de corda todo dia na semana dá quanto? No mês dá quanto? No ano dá quanto? Não é muito melhor do que não fazer nada? Exatamente. Então, eu vejo assim, hoje eu vejo que uma das vertentes nossas do método é isso, é simplificar Exatamente. a vida da mulher. Até desmistificar, na verdade, né? Porque as pessoas olham o emagrecimento, a atividade física, o exercício físico, como assim uma coisa... Eles olham sempre o muito. Eles olham que, tipo assim, pra você emagrecer, você tem que fazer 1 hora de musculação e 1 hora de cardio, sabe? Não é bem assim, gente. A gente pode começar, principalmente falando de exercício físico, conhecendo a modalidade que você gosta. Tipo assim, gente, vamos dar um exemplo. Eu não gosto de musculação, vai fazer uma aula de dança. Eu não gosto de aula de dança, vai fazer uma corrida na rua, vai fazer uma natação. Existe inúmeras, centenas de coisas dentro da educação física que você pode estar fazendo, que você vai se encontrar também. Então, quando a gente fala em exercício físico, é óbvio que a gente fala muito, né, do que a gente trabalha, do que a gente tem mais conhecimento ali, do cross, do jump, enfim, que são modalidades que foram bem voltadas, bem aceitas aqui, né, pelas meninas e aqui na cidade, enfim. Mas assim, a gente sempre pega no pé, gente. Cara, se você não gosta daquilo que você tá fazendo, vai descobrir alguma coisa que você goste. Você não precisa seguir aquele padrão e aquela coisinha mínima que tá lá ensinando, não, vai começar do básico. E depois que você fizer o básico, você vai conseguir, vai começar a fazer falta, você vai começar a querer fazer cada vez mais. Mas começa com os 10 minutos, com os 15 minutos, que eu tenho certeza que assim, o tempo que você passou rolando o TikTok ali, se você tivesse pegado, deixado o celular, nem que fosse ali no TikTok rolando, mas fazendo um polichinelo, tenho certeza que teria ganhado bem mais, sabe? Sim. Ouvindo a gente, por exemplo, Exatamente. quando está ouvindo os podcasts, a senhora bota aqui, pulando Exatamente. corda, Deixa o a senhora bota cantinho caminhando, ouvindo aqui, otimizar o tempo. Hoje a gente vive em uma sociedade, não que a gente queira estar na correria, não, longe disso, porque eu acho que não é sobre correria, é sobre produtividade. Exatamente. E ser produtivo não significa estar fazendo o tempo 100% o tempo todo. E isso a gente também fala no método, sobre o descanso. Cara, o descanso é necessário, o sono é preciso dormir bem, na medida do possível, a gente sempre fala sobre realidades. Sim. Mas, cara, otimizar o tempo. Tem coisa que só vai atrasar a gente, tem coisa que só vai levar para trás. Então, tudo isso a gente trabalha no método. Então, eu vejo, resumindo agora, né, a nossa conversa, para não ficar tão prolongado no nosso episódio,
Resumindo, método MF de emagrecimento é para quem? Para todas. Todas as mulheres, todas, quem desejar e quem quiser. Quanto tempo? 22 dias. A gente trabalha com grupos. A princípio a gente está em grupos no WhatsApp, trabalhando através de grupos do WhatsApp com elas. Mas como eu disse, a gente está tentando ampliar, então estamos estudando ainda, né? Para a gente aprimorar cada vez o nosso método. E assim, sempre tá tendo um e outro, então termina um grupo, a gente abre um tempo, já abre vendas novamente, então desamparadas, nenhuma das nossas alunas ficam, sempre tem um grupo e outro. E com certeza absoluta, gera muito resultado, a gente tem muitos alunos que já tiveram muito resultado. E assim, depende só de você. Eu falo, né? A gente sempre fala, a gente tá aqui pra pegar na mão, para dizer que você não tá sozinha, que a gente tá aqui, que a gente vai te ajudar, vai te apoiar, mas é você com você. Exato. A hora que você senta para se alimentar, a hora que você decide levantar do sofá para fazer uma atividade física, é você por você. Exatamente. Então eu acho que é isso, né? E logo, então já sigam a gente no Instagram, que logo a gente já vai liberar as vendas pro próximo grupo, né? Estamos encerrando esse na semana que vem, né? Na terça-feira. E aí logo a gente já inicia as vendas para o próximo. Então se você é mulher aí, está procurando essa mudança de vida, né? Essa mudança de rotina, de consciência, enfim, já siga a gente lá no Instagram do Método MF. E bora participar com a gente. É isso mesmo. Será um prazer atender vocês. Isso aí. Beijinho. Não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com quem vai adorar esse conteúdo. Beijinhos.